Então, queridos alunos, nós estamos de volta para a segunda parte da aula de metodologia de pesquisa. Temos aqui dois períodos, um do curso de Ciências Contábeis, outro do curso de Administração da Faculdade de Nova Serrana. Vamos começar a conversar a partir de agora, sobre a necessidade da leitura. O quanto é importante ler para se fazer bem um curso superior, né? Para se formar bem numa faculdade. É impossível, meus queridos alunos, é impossível fazer bem uma faculdade, é impossível se formar bem sem ler, sem a leitura. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Essas nossas primeiras aulas, elas têm uma característica mais teórica, tá bem? As primeiras que tivemos até agora, estávamos falando sobre como estudar, né? Agora vamos falar da leitura. Mas nós teremos depois, mais adiante, aulas com características mais práticas, né? Sobretudo quando formos aprender a fazer citações, aprender a elaborar um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Teremos aulas um pouco mais práticas, mas agora um pouco mais teóricas, mas importantes igualmente, tá bem? Então, hoje vamos conversar, ou a partir de hoje, penso que será hoje e na próxima semana também, sobre a leitura e a importância dela. Vou compartilhar de novo aí com vocês minha tela. Leitura, exercício imprescindível na vida acadêmica. O que significa a palavra imprescindível? Que não pode faltar na vida acadêmica, ou seja, na vida de quem estuda, né? Na vida de quem está na academia da mente, na academia do pensamento aqui, né? Que é a faculdade. Não se pode fazer uma boa faculdade sem leitura. Então, para se ler bem, é preciso uma postura. Uma postura. Para se aproveitar bem uma leitura, é preciso uma postura. Chamamos de postura fundamental. O ponto fundamental no crescimento da vida intelectual é o bom desempenho na prática da leitura. Bom desempenho. Ou seja, quando você pega um texto para ler, seja um livro, seja um artigo, seja que texto for, é preciso que você tenha um bom desempenho para crescer intelectualmente, né? Para progredir no conhecimento, no aprendizado. Muitos fatores interferem na prática da leitura. Muitos fatores. Como, por exemplo, a iniciação precoce ou tardia. Pode interferir. Se você é iniciado bem cedinho, desde o começo da vida, você é incentivado a ler, você pode ser o melhor leitor. Você pode se acostumar mais com a leitura e pode se dar melhor nessa prática. Ou se você foi iniciado tardiamente, ou seja, se você começou a ler muito tempo depois, você pode ter um pouco mais de dificuldade, mas não significa que não será um bom leitor, porque foi iniciado tardiamente. Significa que pode ter um pouco mais de dificuldade para adquirir a prática, o hábito, tá? Mas se você é iniciado bem cedo ou bem tarde, isso vai influenciar na prática da leitura. Maior ou menor hábito. Tem gente que tem hábito de ler, gosta de ler, tem prazer de ler. Tem gente que não gosta tanto, né? Por não ter sido iniciado, não ter sido ensinado a ler, né? Não ter adquirido esse hábito, pode não gostar. A aprendizagem inicial correta ou defeituosa? Sim, às vezes começamos a ler bem cedo, mas aprendemos a ler de modo errado. Nós vamos ver isso. Tem um modo certo de ler, tem um modo errado de ler, né? A nossa leitura ela pode ser correta ou ela pode ser defeituosa.
Se ela é correta, a leitura é mais agradável, é mais proveitosa. Se ela é defeituosa, a leitura fica mais difícil, né? Mais cansativa, mais frustrante, né? Maior ou menor motivação. Tem gente que se sente mais motivado a ler, tem gente que se sente menos motivado, né? Exercício e capacidade de concentração. A prática da leitura, o exercício de leitura exige concentração. Você precisa ter a atenção focada, a atenção plena no que está lendo. Então, isso tudo interfere na sua prática de leitura. As indicações metodológicas que nós vamos apresentar aqui, né, vocês vão ver que nessa aula e na próxima eu vou apresentar para vocês alguns caminhos, alguns métodos para facilitar a leitura ou para te ajudar nessa prática, nesse exercício. Mas essas indicações metodológicas, esses métodos que vou apresentar para vocês, eles não suprem algumas qualidades básicas, mas aumentam o rendimento, quaisquer que sejam as condições iniciais do leitor, tá bem? Então, eu queria que você, se por acaso você se considera um mau leitor, uma má leitora, né? Se você está pensando aí consigo, eu não sou um bom leitor porque eu não gosto de ler, né? Eu não sou boa leitora, eu não me concentro, não se desanime, não se desanime. Eu vou indicar alguns métodos, eu vou apresentar para vocês alguns caminhos que podem facilitar muito o seu rendimento. Ainda que não vá suprir algumas qualidades básicas, vai facilitar o seu caminho. O que eu peço a você é que você esteja aberto, tá? Esteja aberta para acolher essas indicações e, mais ainda, eu peço que você exercite o que vou ensinar, o que vou propor para você como caminho de leitura para te ajudar a ler com mais gosto, para te ajudar a ler com mais prazer, né? Com mais facilidade. Você faça os exercícios, que você vai aprender a ler e vai gostar. Se não aprendeu, se não gosta ainda, não é? A estima pela leitura nasce da experiência e do conselho. Então, gostar de ler, ter prazer com a leitura, ela pode, esse gosto, esse prazer, pode vir dessas duas condições, ou desses dois fatores, da experiência e do conselho. O que quero dizer com a experiência? Quando você exercita, quando você pratica, mesmo que no começo seja mais chato, mais difícil, mais aborrecido, se você insiste, persiste, continua, você vai ali experimentando a leitura, pode nascer o gosto, né? A estima pela leitura. Ou pode nascer do conselho. O que quer dizer o conselho? Quando você, desde o início da sua vida acadêmica, sua vida escolar, teve quem te aconselhasse a ler, teve quem te incentivasse, comprasse para você livros, né? Quando a gente é criança, gosta de livros de histórias em quadrinhos, isso tudo incentiva a leitura. Então, é o que eu estou chamando aqui de conselho. Então, tem pessoas que desde o início da vida foram aconselhadas a ler, foram incentivadas a ler, foram introduzidas no mundo da leitura por mãos alheias, ou seja, por outras pessoas, o pai, a mãe, algum parente, algum familiar, algum amigo, né? Então, foi o conselho, foi aconselhado a ler, no sentido de, foi introduzido no mundo da leitura. Mas você pode pensar assim, eu não, quando eu era criança, eu não era muito incentivado a ler, meus pais não compraram muitos livros de leitura para mim, não tem problema. Você pode começar a ler agora. Você pode começar a experimentar isso agora e, como eu disse antes, à medida que pratica, à medida que experimenta, vai tomando gosto, tá bem? A leitura possibilita-nos um maravilhoso recuo ao passado, conversas com os maiores gênios da cultura, lendo-lhes as obras. Quando a gente se põe a ler, a gente volta no tempo em que aquela obra foi escrita, no tempo em que aquele texto foi escrito. Quando a gente se põe a ler, a gente começa a conversar com o autor daquele texto, com aquele escritor. A leitura é um diálogo. O autor, o escritor, está falando com o leitor.
está falando. Ah, e você diz assim, não, não é diálogo, porque eu não falo com o leitor, com o escritor. Fala. À medida que você lê, você vai pensando no que está lendo, você vai concordando com a leitura, ou vai discordando da leitura, é um diálogo. O escritor está te falando, você concorda ou você discorda. O escritor, o autor está te falando, você acrescenta uma ideia, acrescenta um pensamento, mesmo que isso seja feito, é claro, mentalmente. Acontece ali um diálogo, uma conversa com grandes gênios da cultura. A leitura rompe-nos nosso mundo pequeno e abre-nos continentes insuspeitáveis. A leitura nos faz sair, conforme se diz em modo mais popular, a leitura nos faz sair do nosso mundinho, aquele mundinho fechado, aquele mundinho rotineiro, aquele mundinho que a gente conhece ali, e nos abre outros mundos, né? Nos abre novos horizontes, nos abre continentes que a gente nunca suspeitava que existia, nos faz pensar coisas que nós nunca tínhamos pensado. Então, é muito bom a leitura nesse sentido, tá? Mas nós precisamos ler e entender. Ler e entender. Não basta ler. Ah, você leu o texto? Li. O que você entendeu? Não consigo falar. Não consegue porque não entendeu? É preciso entender, né? O entendimento da leitura, a compreensão da leitura, é o que aqui eu estou chamando de intelecção, tá bem? Intelecção, compreensão, entendimento da leitura. Eu vou usar a palavra intelecção, porque o autor que eu estudei para preparar essa aula usa a palavra intelecção, mas vocês compreendam, né? Estamos falando aqui de entendimento da leitura, compreensão, tá bem? O mais importante na leitura não é a rapidez, mas é a sua intelecção. Ou seja, o mais importante não é ler depressa. Ah, eu li 20 páginas, eu li 30 páginas. Não, não importa a rapidez, não importa a quantidade. Importa que você compreenda o que leu, entenda o que leu, tá? E facilita, então, a intelecção, facilita o entendimento, a compreensão, trabalhar em 3 lances: pré-leitura, leitura e revisão. Então, para você compreender bem um livro, compreender bem um texto, um artigo, é bom que você trabalhe nessas 3 dimensões: na pré-leitura, na leitura propriamente dito e na revisão. Vou explicar para vocês do que se trata cada um desses lances, cada uma dessas etapas. Pré-leitura, primeiro. O que é a pré-leitura? Ou como é que se faz uma pré-leitura? Antes de pôr-se diretamente a ler um artigo ou a ler um livro, um texto, faça-se uma sondagem prévia. Uma sondagem prévia. É isso que estou chamando de pré-leitura. Tá bem? Então, você tem um livro para ler, ou tem um artigo, um texto. Antes de começar a ler, mesmo, né, propriamente dito, começar o texto e ir seguindo na leitura, faz uma sondagem do texto. Essa sondagem significa o quê? Tente obter um conhecimento global daquele texto, um conhecimento global daquele livro, daquele artigo. Isso vai facilitar a sua leitura, pode acreditar, viu? Você vai gostar mais de ler se você fizer essa pré-leitura, essa sondagem prévia, se você obtiver esse conhecimento global do livro ou do artigo, do texto que você vai ler. Como é que você faz essa sondagem prévia? Como é que você faz, ou como é que você obtém esse conhecimento global do texto? Vou dar aqui algumas indicações. Primeira coisa, leia o título com atenção. A primeira coisa, leia o título com atenção. O que o título te diz? Ou, pelo menos, o que o título te sugere? Te sugere. Ao ler o título com atenção, já tente imaginar. Tente imaginar. Mesmo que depois, quando você estiver lendo, você pense, não foi o que eu imaginei. Né? O livro
o artigo, o texto que eu estou lendo, não trata daquilo que eu imaginei que se tratasse quando eu li o título. Não tem problema. Se você, durante a leitura, conseguir fazer essa reflexão, esse pensamento, não foi o que eu pensei, você já está compreendendo a leitura. Olha que bacana. Você pensou uma coisa e está descobrindo que é outra. Então, você está entendendo o que está lendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer na pré-leitura é isso. Olhar com atenção o título, tentar compreender o que o título te diz, ou tentar pelo menos imaginar o que o título do livro te diz. Depois, olhe o sumário, se for um livro, não é? Se for um livro, olhe o sumário. O que é o sumário, gente? Aquela parte do livro que vem os nomes dos capítulos, os títulos de cada capítulo. O capítulo 1, o título é tal. Capítulo 2, o título é esse. Capítulo 3, o título é esse. Olhe o título de cada capítulo, olhe os subtítulos de cada capítulo, isso é o sumário. Por ali também você vai tendo já uma ideia do que trata o livro, né? Do que trata o livro. Vai reforçando aquilo que você imaginou quando leu o título, ou já vai descartando. Não. Quando eu li o título, eu pensei numa coisa, mas aqui no sumário, olhando os títulos de cada capítulo, eu já estou desconfiando que não é o que eu pensei, é outra coisa. Aí você já está compreendendo o assunto que o livro vai tratar. Se não for um livro, se for só um artigo, percorra as subdivisões. Um artigo normalmente não vem com sumário, né? Mas passe as páginas do artigo e vá lendo os tópicos, os títulos dos tópicos ou as subdivisões. Vejam, isso antes de começar a ler, porque você está tomando, ou você está, melhor dizendo, obtendo um conhecimento global do que vai ser tratado. Você está fazendo, então, uma pré-leitura. Antes de ler, você já está conhecendo o texto. Depois, leia a orelha do livro. Coloquei orelha entre aspas, né? É aquela parte do livro que normalmente traz informações sobre o autor. Vou mostrar a vocês aqui, tenho aqui um livro comigo, né? Aqui, inclusive, é um livro de metodologia científica, introdução à metodologia de pesquisa. Então, ao tomar um livro, eu falei primeiro para vocês lerem o sumário, né? Onde está o sumário desse livro? Vamos achá-lo. No caso desse livro, ele veio no final, não tem problema. Tá aqui, ó. Veio no final, acho que não vai dar para vocês verem muito bem. Sumário. Aqui no sumário estão as partes dos capítulos, né? Os nomes dos capítulos. Olha, capítulo 1, constatação inicial. Capítulo 2, facilitando o estudo. Capítulo 3, formando o hábito de estudo. Então, estou lendo aqui os títulos dos capítulos, tá? Depois leia a orelha. O que eu estou chamando de orelha? Aqui, ó, tá aqui a capa do livro, você abriu, aqui, olha, esse pedacinho aqui, ó, normalmente está na capa, vem dobrado assim para dentro, a orelha. Leia a orelha do livro, porque aqui, no que nós estamos chamando de orelha, tem algumas informações. Normalmente tem um resumo do livro, normalmente tem informações sobre o autor. Isso vai te dando também ideias sobre o que você vai ler. Então, leia a orelha. Isso faz parte da pré-leitura. Informe-se sobre o autor, né? Quem escreveu esse livro que eu vou ler? Quem escreveu esse artigo que eu vou ler? O autor desse livro é formado em quê? Né? O autor desse, qual é a especialidade do autor ou dos autores, né? É formado em direito, é formado em administração, é formado em ciências contábeis, é formado em filosofia. Porque você sabendo a formação do autor, você vai saber também da autoridade que ele tem, que ela tem para falar sobre aquilo que está falando. Então, você vai descobrir coisas sobre o autor. Ou então, esse livro foi escrito em qual época? Em qual lugar? Isso tudo vai te ajudar a compreender. É um livro muito antigo, foi escrito na Idade Média. Bom, então aqui terão ideias, esse livro tem, né, pensamentos que não são mais do meu tempo, da minha época, do meu mundo.
Então, tente encontrar essas coisas na pré-leitura. Depois, leia o prefácio. O que é o prefácio? O prefácio é uma... A palavra prefácio significa antes de fazer. Antes de fazer. O prefácio, às vezes, ele pode ser escrito pelo próprio autor do livro ou por outro. Às vezes o autor ou a autora convida outra pessoa para escrever o prefácio. Nele se expõe normalmente, né, de modo geral, se expõe o objetivo do texto, o objetivo do livro. Tá bem? Então, isso faz parte tudo da pré-leitura. Leia o prefácio. Folheie o livro. Então, passe as páginas do livro, vai folheando o livro, né? Passa as páginas, vai olhando cada subtítulo, cada tópico, vai folheando o livro. E, se tiver figuras, observe as figuras que o livro tem. Se tiver gráficos, preste atenção nos gráficos, nos esquemas. Isso, de um certo modo, queridos alunos, já vai saciando a sua curiosidade e vai alimentando em você o desejo de ler o texto, de ler aquele livro. Tudo isso nós chamamos de pré-leitura, tá bem? Pré-leitura. A finalidade da pré-leitura, que é essa sondagem prévia, né? Que é essa obtenção do conhecimento geral do que trata o texto, do que trata o artigo, essa pré-leitura, a finalidade dela é estabelecer um primeiro contato com o texto que você vai ler, com o artigo que você vai ler. A finalidade dessa pré-leitura é te dar uma visão geral e resumida do texto que você vai ler. Você não precisa fazer a pré-leitura e começar a ler imediatamente. Não, você pode fazer a pré-leitura, né, essa sondagem prévia, essa obtenção, né, da ideia geral do artigo, do texto, do livro, deixar para lá, depois você começa a leitura. Sim, não tem que ser feito imediatamente antes da leitura. O professor te pediu para ler um artigo. Vá lá, busque o artigo, faça a pré-leitura dele. O título, os subtítulos, as subdivisões do artigo, o autor, a formação do autor, olhe os gráficos, os desenhos e deixe. Amanhã você começa a leitura, porque essa pré-leitura já vai te colocar algumas ideias a respeito do texto e já vai te introduzir na leitura, tá bem? Então faça essa pré-leitura para obter uma visão geral do texto que você vai ler, uma visão resumida do conteúdo ali, tá? A pré-leitura desperta perguntas, desperta interesse. A pré-leitura desperta curiosidade pelo texto, pelo artigo, pelo livro, e, de certo modo, já te motiva a ler, né? A partir do que você imaginar do título, né? Aquilo que você imaginar a partir do título pode te motivar a ler. Nossa, fiquei com vontade de ler aquele livro, ou fiquei com vontade de ler aquele artigo, porque o título é muito interessante, o título é intrigante, o título me fez pensar algumas coisas, né? Ou então, nossa, fiquei com muita vontade de ler aquele livro, porque o autor dele já viveu uma experiência que me deixou curioso. A autora daquele livro viveu numa situação que me deixou com vontade de conhecer, não é? Nossa, fiquei com vontade de ler aquele artigo porque a autora dele, quando escreveu, estava passando por tal experiência, estava vivendo em determinada situação, então estou com vontade de ler para saber o que ela fala dessa experiência dela, né? Da situação que ela vivia. Então vejam, a pré-leitura, de certo modo, ela te desperta um interesse, ela te desperta a curiosidade, ela te motiva a ler. Tá? É muito importante essa pré-leitura. Tá? À medida que a pré-compreensão é maior, essa pré-compreensão vem da pré-leitura, né? Você compreende um pouco, tá? À medida que essa pré-compreensão é mais desenvolvida, tanto mais fácil será
a intelecção da leitura. Se você tem uma motivação, se você tem curiosidade, se você já sabe algo daquele título, se a partir do que você viu nos subtítulos, né, nas subdivisões do artigo, você já sabe alguma coisa, porque pode ser que sim. Quando você passou as páginas do artigo, olhando os subtítulos, você viu que lá vai tratar de um assunto que você já conhece um pouco. Vamos imaginar os alunos aí do curso de Ciências Contábeis, trabalha já num escritório de contabilidade. Vai ler um artigo sobre um assunto lá do escritório, né, ou um assunto próprio da contabilidade, e quando você foi olhando os subtítulos do artigo, você viu que o autor ou a autora vai tratar de um assunto que você está vivendo lá no escritório, onde você trabalha, e você já fica então curioso, nossa, eu vou ler mesmo esse artigo, porque essa autora ou esse autor está falando de um assunto que está acontecendo lá no meu escritório, lá no meu trabalho, não é? Ou então você dá do curso de administração, a mesma coisa. Ao folhear um livro, ao folhear um artigo, ao olhar os subtítulos ou as subdivisões de um artigo, você viu que o autor lá no meio vai tratar de um assunto que acontece lá na empresa que você trabalha, né? O autor vai tratar de uma questão que você está vivenciando no seu local de trabalho, com o seu gestor, com o administrador lá da sua empresa. Então, vai te despertar a ler. Tá vendo? Isso nós chamamos de pré-leitura. Quanto mais, então, você tem uma pré-compreensão do que você vai ler, uma pré-compreensão mais desenvolvida, você vai ter mais interesse em ler, você vai ter mais vontade de ler e vai compreender melhor, né? Será mais fácil a intelecção da leitura. Isso é o que nós chamamos, então, meus amigos, de pré-leitura, tá bem? Antes de começar a ler, faça a pré-leitura. As perguntas surgidas na pré-leitura acompanham todo o tempo da leitura à busca de solução. Então, quando você leu com atenção o título do artigo, ou o título de um livro, e imaginou algumas coisas, ou suscitou em você algumas questões, algumas perguntas, essas questões, elas vão, de certo modo, acompanhar a leitura. Você vai lendo com aquelas questões em mente, né? Com aquelas perguntas em mente, tentando encontrar a solução para aquelas perguntas que você se colocou quando fez a pré-leitura. Então, ao acompanhar toda a leitura, as perguntas vão te motivar a ler mais até você encontrar a resposta ou, né, no desejo de encontrar uma solução. Então, vejam que a pré-leitura motiva a leitura, tá bem? A pré-leitura motiva a leitura. Então, antes da leitura, faça essa pré-leitura. E aí chegamos à segunda fase, ao segundo lance, que é mesmo a leitura. Como é que se lê um texto? A leitura depende de algumas condições, tá bem? Uma boa leitura de um artigo, de um livro, de um texto qualquer, depende muito de algumas condições. A primeira condição é a natureza do texto. É preciso ficar atento à natureza do texto. A maneira de fazer a leitura depende qualitativamente da natureza do texto. A escolha e a extensão do material de leitura dependem do objeto desejado. O que quero dizer com objeto desejado? O seu objetivo. Você vai ler um livro, um artigo, um texto, para quê? Qual é o seu objetivo? O que você quer aprender com aquele livro, com aquele texto, com aquele artigo? Dependendo do que você precisa aprender, você vai escolher um texto, vai escolher um artigo, se ele já não for indicado, né? Claro. Se o professor já indicou, tudo bem, já está indicado. É esse livro que eu tenho que ler, é esse artigo, é esse texto, está indicado. Mas se não está indicado, você vai escolher, para escolher, você tem que ter bem em mente o objeto que você quer estudar.
Isso vale, por exemplo, para quando você for fazer o seu TCC, o seu artigo, né, que é o trabalho que constitui o trabalho de conclusão de curso. É você que escolhe o tema. Então, dentro da sua área, seja ciências contábeis, seja administração, ou qualquer área de estudo, dentro da sua área, do seu curso, você vai escolher um tema para escrever um artigo. Então, dependendo do tema, é que você vai ver qual artigo, ou melhor, quais artigos você tem que ler para responder àquele tema sobre o qual você vai escrever, quais livros você vai ler para responder àquela pergunta que te motivou a escrever aquele artigo, tá bem? Então, a escolha e a extensão do material dependem disso, do objeto que você vai estudar. Quanto mais exigente for o nível acadêmico, mais selecionada será a leitura, ou mais selecionada, mais terá valor a leitura. Então, vejam, agora vocês estão na graduação. Na graduação, na faculdade. Vocês estão agora num curso de nível superior. Então, as leituras devem ter nivelamento de graduação, nivelamento de curso superior. Não esperem que nós, professores, peçamos para vocês lerem textos que vocês liam lá no ensino médio. Não esperem que a gente peça para vocês lerem textos que vocês liam no ensino fundamental. É outro nível. É claro que, então, a leitura agora na graduação é uma leitura um pouco mais exigente, porque o nível é um nível maior, mais elevado, é nível superior. Né? É claro que nós também não vamos pedir que vocês leiam textos que são próprios do mestrado, que é outro nível, do doutorado, que é outro nível. Né? Cada nível tem a sua exigência, mas é bom que vocês estejam atentos a isso. Agora devem ler textos de graduação, de faculdade, de curso superior, tá bem? Por causa do objeto de estudo de vocês. Aproveitamento da leitura. Aproveita-se tanto mais quanto mais claramente se tem em mente a finalidade da leitura. É exatamente o que eu disse para vocês agora há pouco. Você está lendo esse texto para quê? Você está lendo esse artigo, esse livro, com qual finalidade? Com qual objetivo? Se você tem em mente a finalidade, o objetivo, você aproveita mais. Você está lendo sem saber para quê? O que você quer encontrar nesse artigo? O que você quer encontrar nesse livro? Não sei. Não sei qual a finalidade, não sei para quê. A leitura será pouco aproveitada. Pouco aproveitada. E pouco exitosa. Você vai achar a leitura chata, frustrante, aborrecida, porque você não sabe nem para que está lendo aquilo. Não, eu estou lendo esse texto para encontrar a resposta para essa pergunta. Eu estou lendo esse texto para encontrar uma solução para esse problema. O professor já me orientou que nesse texto tem a resposta, que nesse artigo tem a solução. Então já tem a finalidade, né? Então você vai aproveitar mais. Quanto mais clara for a finalidade, quanto mais claro for o objetivo, o que você quer encontrar, melhor você aproveitará a leitura. À medida que uma leitura vem responder a questões concretas, à medida que uma leitura vem responder a objetivos bem definidos, a interesses e desejos explícitos, mais ela é proveitosa. Mais ela é proveitosa. Então, você precisa saber o que é que você quer aprender com aquele texto. O que é que você quer aprender com aquele livro, com aquela leitura. Se você tem isso bem claro, você vai aproveitar melhor a leitura, como disse. Se você se põe a ler e não sabe para quê, se você se põe a ler e nem sabe por quê, vai ser muito chato a leitura. Muito chato, tá bem? É preciso ter claro. Para terminarmos, alguém gostaria de me dizer se tem dificuldade de ler, dificuldade de compreender? Eu tenho dificuldade, eu me canso, ou eu não gosto, ou alguém que goste, eu gosto de ler, eu tenho facilidade, alguém quer partilhar? Nós temos 2 minutinhos aqui no tempo do Zoom. Alguém gostaria de partilhar sua experiência com as leituras? Alguém começou a ler bem cedo? Alguém que não foi incentivado a ler muito cedo? Alguém gostaria de partilhar a experiência?
Como é que é a vida de leitura de vocês? Vocês leem? O que que vocês mais gostam de ler? Jornal, revista, quadrinhos? O que vocês gostam de ler? Ou não gostam de ler? Quem não gosta vai ficar com vergonha de dizer que não gosta. Não precisa ter vergonha, nós estamos aqui para aprender, tá bom? Eu quase não leio. Quase nada mesmo. Nada, nada, nem um jornal, Não, jornal não. um artigo, Também não. um artigo Ah, Também eu, não. eu fico mais ou menos meio que quase que em cima do muro, assim. Eu gosto um pouco de ler, mas às vezes quando é um artigo muito assim... Sabe quando é que é um artigo muito meio chato, entre aspas? Sim. Aí eu já não gosto muito, mas se é um livro, um livro diferente, mas não gosto daqueles livros de romance, aqueles negócios, não. Aqueles livros que tem algum conteúdo que agrega, mas que não é chato. Porque tem uns livros que eu acho assim, eles meio cansativos, sabe? Mas se eu for lendo muito, eu me canso muito rápido também. Nós vamos falar, viu, nas próximas aulas, sobre os tipos de leitura. Tem leituras que são muito específicas mesmo, muito acadêmicas, muito técnicas, e tem leituras que já são mais leves, tem as leituras, tem os tipos de leitura. Talvez a gente ache chato, vocês achem chato, porque estão lendo tipos de leitura que não estão da área de vocês, ou nós vamos conversar sobre isso, tá bem? Sobre os tipos de leitura. Mas hoje a gente fica por aqui. Tá certo? Continuamos na próxima semana falando então sobre a necessidade de ler para se fazer bem um curso superior, uma faculdade. Um forte abraço, até semana que vem. Até mais. Até, Boa noite, abraço. Boa noite. Boa noite.